Lição número 7, que fala do ministério de Eliseu. É claro que hoje estava previsto talvez não termos culto aqui, e devido à Assembleia Geral que vai ser realizada hoje em Visbado, mas por via da circunstância da pandemia, então eu me vi na obrigação de ficar, não é? Porque eu não estou vacinado. Então, mas por isso que talvez muitos ficaram já a contar que não houvesse nada, e é por isso que provavelmente ouvirão ou não virão. Porém, nós estamos aqui no número bíblico. Amém. O textuário diz o seguinte: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Que está em 2 de Reis, capítulo 3, versículo 11. E então o nosso texto está, 2 de Reis, capítulo 3, é um texto bastante extenso, que diz assim: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, e revoltou o rei de Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: ó Senhor, chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cujo a presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, traz-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor: farei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Agora, 2 Reis 4, diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse que te hei de eu fazer. Declara-me que é o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse a ele: vai, pede para ti os vasos emprestados, todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela enchia. Sucedeu que cheio que foram os vasos, diz ao seu filho:
traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele, vai, vende azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverei do resto. Amém. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa e cheio de coloquintas. Não conheço essa palavra. O que é coloquintas? O irmão Maximiliano deve saber. Coloquintas veio e cortou na panela do caldo, porque não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, a farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Nós vemos aqui, na verdade, o homem de Deus a ser usado, não é? E essa lição vai nos trazer mesmo, portanto, os milagres que Deus fez através de Eliseu. A introdução diz que, o ministério de Eliseu foi marcado por um acontecimento extraordinário. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles, milagres das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, multiplicação do azeite da viúva e aniquilação da morte presente na panela empoçado, servindo por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Portanto, aqui a lição vai nos dar assim, portanto, a ênfase de 3 milagres que Deus usou através de Eliseu. Primeiro, diz que o primeiro milagre foi a água que alagou o vale sem que houvesse chuva. Não é verdade? Isso é um milagre tremendo. Sem haver chuva, alagou o vale. E o segundo milagre foi a multiplicação do azeite na casa da viúva. E o terceiro milagre foi, na verdade, tirar o veneno na panela, não é? A panela que havia morte. Amém. Então Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto promovia a adoração de ídolos. Bom, então aqui nós vemos que aqui havia uma classificação de reis maus, de reis bons e reis maus. Aqui a descrição diz que os reis maus havia essa descrição de reis maus devido à sua desobediência e o desprezo a Deus, que eles davam mais adoração ou promoviam a adoração não ao Deus, ao verdadeiro, mas aos ídolos.
E esse caso não ficou somente lá para o tempo passado, mas hoje também nós podemos proceder desta maneira, se não tivermos cuidado. Podemos, em vez de adorar a Deus, podemos até oferecer adoração a outros deuses, que isso pode também marcar alguma blasfémia, porque todo louvor e adoração só pertence a Deus. Amém? E quando o caso dos ídolos, é preciso um cuidado muito grande, porque até então nós, os evangélicos, sempre olhamos para que os ídolos é aquilo que na parte da Igreja Católica tem nas igrejas imagens. Então nós apontamos diretamente nesse facto, mas nós nos esquecemos que nós também, como evangélicos, podemos até ter ídolos que nós próprios não damos conta. Porque ídolo não é somente talvez uma imagem que nós vemos de estimação, mas ídolo talvez pode ser aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que provavelmente nós damos toda a atenção, em vez dessa atenção ser merecida a Deus. Então o caso dos ídolos é um caso que nós precisamos sempre examinar as nossas vidas, porque a Bíblia diz que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Assim. Então, nós precisamos ter esse cuidado, sempre provar e analisar as nossas inclinações, analisar as nossas prioridades. Não é? Normalmente, sabemos que Deus está em primeiro lugar. Se bem que eu muitas das vezes eu disse, bom, se Deus ele falasse diretamente para nós ficaríamos muito envergonhados, não é? Porque declaramos que Deus está em primeiro lugar, mas certamente muitas vezes as nossas atitudes elas não mostram claramente assim. Bom, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai sempre nos levando na sua bondade, não é? Amém. 3 reis, segundo ponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como o seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel, como está lá em 2 Reis 3:5. A predição de Elias se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem ação dos ventos, sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria vitória sobre os moabitas, como nós encontramos em 2 Reis 3:18. Portanto, Deus não só realizou o milagre da água, mas também Deus entregou a vitória ao povo de Israel. Amém? Sobre os moabitas. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Portanto, esse milagre é muito conhecido pela igreja. Não é? Várias vezes ouvimos pregações sobre este milagre. Louvado seja Deus. A situação da viúva em Israel, a vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes sustento. E é o caso da viúva dos discípulos dos profetas de Israel. Pois, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimento, dívida, ameaça dos seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Amém. Olha, veja que Deus ele não fica indiferente com o seu povo.
E nós vemos aqui que esta mulher, claro, naquele tempo, muitas partes do continente africano ainda é assim, que quem que resolve o mantimento da família é o homem. Amém? Apesar que num mundo moderno já há partilha dessas responsabilidades, não é? Mas no passado é verdade que os homens é que eram os provedores do mantimento das famílias. Então, naquele tempo, uma mulher que ficava viúva, ela estava entregue a condições difíceis. Isso acontece hoje nos países islâmicos, principalmente no caso da Arábia Saudita, que as mulheres não têm liberdade de poder exercer a sua vida profissional. Agora também a nova liderança do Afeganistão, as mulheres não podem sair de casa. Então, uma mulher, quando perde o marido, essas mulheres estão entregues a uma vida difícil. Não é? Nós sabemos que a ordem dos talibã, as mulheres não saem de casa. Imagina se essa casa não tem marido, como é que vão viver? Não é? E depois são países que não têm um sistema social avançado. Imaginemos, não é? Como é que é o caso desses lugares. E naquele tempo também os casos eram assim. Então, essa viúva estava nessas condições. Mas diz a Bíblia que ela clamou a Deus e Deus supriu a sua necessidade. Não só deu o comer, mas deu também, supriu também para salvar os seus filhos, para que não sejam vendidos como escravos, irmãos. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Nós tiramos nessa lição que o mesmo Deus que fez esse milagre na vida dessa viúva é o mesmo Deus que nós hoje servimos. Amém? Às vezes ficamos, será que isso acontece nos dias de hoje? Se nós formos obedientes a Deus, eu acredito que sim, isso acontece. Não é verdade? Isso acontece. Quantos de nós já não sentiram talvez portas fechadas? Daqui a pouco a porta se abriu de um trabalho que você nem imaginava. É a providência de Deus. Amém. Hoje em dia, no momento da pandemia, que as coisas se complicam tanto, mas eu e o irmão podem dizer, até hoje tenho o meu trabalho, até hoje eu tenho um salário que posso fazer qualquer coisa. É providência de Deus também, irmão, não é? Amém. Aleluia. Segundo, uma única, ou aliás, né, e eu às vezes imagino também o caso do nosso irmão Orlando, quando entraram na Mercedes, entraram por uma via de tentativa, e que muita gente, né, e daqui a pouco selecionam para ficar. Coisa de Deus. Quantos não procuraram também pegar esse trabalho fixo, não é? E a gente vê esse milagre também, não? A gente pode reconhecer também que isso é um milagre. E algo que alegra a Deus é que nós não devemos só nos alegrar com coisas grandes, mesmo coisas pequenas. Devemos dizer graças a Deus por isso. Como hoje levantamos também dizer graças a Deus pela vida, Senhor, que nos deste. Não é? É porque cada dia que levantamos também é um milagre que Deus realizou em nossas vidas, irmãos. Amém. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Amém. Uma botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Amém. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse as vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechassem a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-la à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida, ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Glória a Deus, irmão. Veja de como Deus é
E nós sabemos uma das virtudes de Deus é que Deus é Deus é provedor. E nós vemos aqui a providência de Deus. O que que esse estudo traz para nós? Traz para nós renovar a esperança, não é? Ao caminhar, ao nosso caminhar, muitas vezes nós perdemos a esperança no facto de enfrentarmos certos desafios que às vezes nos tiram foco, dizer, parece que já não adianta mais, parece que isso não vai mudar, mas ouvindo este episódio desta mulher, nós que talvez estamos a passar alguma dificuldade, estamos a passar alguma luta, ouvindo isso alimenta alguma esperança que Deus pode até mudar alguma situação na minha vida e ver a sua glória. Amém? Por isso, não é só um estudo que nós devemos ouvir e ler, mas é um estudo que deve, na verdade, também trazer a esperança do que Deus pode fazer na nossa vida, em cada situação que nós estamos a passar. Nós, enquanto estávamos aqui com Orlando, estávamos assim a fazer um pouco da resenha do ser humano hoje, da igreja também. Essa forma notável das pessoas quase sem motivação. Eu penso que já nunca foi tão fácil, mas após essa fase da pandemia, eu penso que nós como pessoas nos entregamos muito a isso, não é? E é notável esse desapego pelas coisas, não é? Também pelas coisas de Deus. Por quê? Qual é a razão? A razão, muitas vezes, que nós estamos a perder esse foco que Deus é o mesmo que foi ontem, o mesmo hoje. Tentamos perder essa visão de ver um Deus que pode fazer muito e muito na nossa vida. Então ficamos assim meio conformados, não é? Mas esse estudo, irmão, ele traz para nós para ver que não há nenhuma situação diante de Deus, se nós confiarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele, que vai prevalecer. Tudo depende de nós, de como nós nos entregamos a Deus. Pode ser a situação mesmo da igreja, pode ser a situação da família, pode ser a situação que seja. O nosso recurso é sempre entregar a Deus. Eu, na sexta-feira, lembrei dizer de quanto a oração é muito importante. O próprio Jesus foi exemplo da oração. Ele diz que, sendo filho de Deus, enquanto ele esteve na terra, ele tirava momentos a só para orar ao Pai. Na nossa visão humana, podíamos até dizer, se ele já é Deus, por que é que ele tem necessidade de orar? Mas ele nos dá um exemplo que a oração é vital, não é? É vital para se manter. E Jesus deixa um exemplo lá em Mateus 6, creio eu, diz que não oreis como os hipócritas que oram pelas ruas, nas esquinas, para que eles sejam vistos pelas pessoas, mas vocês, quando orarem, entrem em vossas casas, fechem a porta. Os irmãos imaginam que também o profeta orienta a viúva, diz que vás em casa e fecha a porta com teus filhos e começa. Amém? Então o profeta estava a dizer, faz aquilo só você, a tua família e Deus. E Jesus também diz, não precisa você estar a clamar na rua, entra em tua casa, fecha a tua casa e ora ao teu Deus que vê no oculto. Amém? Aleluia. E eu disse aqui para a igreja, irmão, na sexta-feira eu disse, olha, nós podemos, por vezes, sem pregar, podemos até não fazer parte do coral ou do grupo de louvor, mas não podemos ficar sem oração. E a oração é uma coisa linda. É uma coisa que você pode fazer sozinho. Você pode fazer em qualquer lugar. Pregar, você precisa um auditório. Cantar no coral, você precisa também um grupo, não é? Mas orar, você não precisa. Você ora sozinho. Falas com Deus. E Deus, Ele entra na verdade. É daí que é lindo e maravilhoso essa vida de obediência a Deus. Fé e obediência à família unida.
Neste episódio, a multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida de quem crê. Amém. Veja, é isso que estávamos a dizer. Portanto, a obediência, a fé e a obediência é algo que ninguém pode te retirar. Alguém pode te retirar que você não vai pregar mais, alguém pode te retirar que você já não vai cantar mais, mas a fé e a obediência ninguém pode retirar em você. Não é lindo isso? Ninguém pode me tirar isso. É por isso que eu tenho dito mesmo, quando um crente diz que ele não tem ministério, eu tenho dito que ele não descobriu a riqueza de Deus. O ministério que cada um de nós temos é obedecer a Deus. É um ministério maravilhoso de obedecer a Deus, porque quando você é obediente a Deus, você beneficia das bênçãos dele. Amém? Que ministério maravilhoso. Irmão, não, eu estou na igreja, não tenho nenhum ministério. Não, você tem ministério sim. Você tem ministério de fé, você tem ministério de obediência. Amém. O que nós vamos fazendo aqui, diaconato, pastorado, eu vejo isso como suplemento de serviço na casa do Senhor. Mas o maior ministério que nós temos é obedecer ao Senhor. Aleluia. E essa obediência, ela nos faz desfrutar a glória do Senhor. Amém. Então, às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Amém. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu. Olha, já é uma bênção. Basta trabalhar com o que Deus já nos deu. Exercer a fé em sua palavra. Ao pedir a mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Aquilo que eu estava a dizer agora. Que Jesus também orienta que quando oras, vai orar em casa, fecha a tua casa. Aqui também o profeta diz, vai e fecha a porta. O profeta estava a indicar que eles estejam em intimidade com Deus. E a oração também, sabemos que é a nossa intimidade com Deus. Isso significa que Deus se agrada, de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Portanto, esta orientação de Eliseu para a viúva, para que ele faça isso com a sua família, também é uma forma de dar ênfase à união familiar, como aqui o estudo nos orienta. E nós sabemos que a família, ela joga um papel muito importante em qualquer esfera, na esfera da sociedade, na esfera da igreja, porque são esses núcleos que compõem a sociedade, são esses núcleos que compõem também a igreja. Portanto, é daí que o zelo pela família é um mandamento divino, mandamento de Deus, porque família desestruturada também é uma sociedade desestruturada. Família desestruturada, temos também uma comunidade da igreja enferma, não é? E um dos trabalhos do diabo é na verdade, entrar na eminência de criar desestruturar as famílias, amém? Porque esse é um flagelo muito grande, tanto para a sociedade, tanto para a igreja, tanto para qualquer comunidade, amém? É por isso que a bênção de Deus sobre as famílias é muito importante. Louvado seja Deus. Já são 11, não é? 3 minutos. Vamos ver se não conseguimos a conclusão, mas estamos quase a chegar à conclusão. Aleluia. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados
em Betel, Jericó e Gilgal, como está lá os capítulos. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Amém. Bom, então aqui esta parte, a escola de profetas, aqui o estudo nos mostra que estava nesses lugares, em Betel, Jericó e Gilgal. E nessas escolas, o que é que os alunos desenvolviam? Que diz que os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Olha, no lugar de Betel, irmão, hoje em dia, colocamos o quê? No lugar de Betel. Diz que o lugar que era a escola de profetas era Betel, Jericó e Gilgal. Hoje já não temos Betel, não temos Jericó, não temos Gilgal. O que é que nós colocamos nesse lugar, que é onde estávamos as escolas de profetas? É a igreja. A igreja. Porque aquilo que eles eram encorajados lá nesses lugares, nessas escolas, a encorajar a buscar a melhor compreensão da palavra de Deus, a desenvolver o relacionamento com o Senhor, contribuir à manutenção e resistência contra a apostasia e a idolatria, não é? Hoje em dia, é o papel que a igreja tem. Daí a necessidade de nós nos congregarmos, para que nós busquemos a melhor compreensão da palavra de Deus, para que nós possamos contribuir nesta manutenção e resistência. Como é que nós vamos contribuir para isso? Ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor. É por isso que o profeta dizia que o meu povo, o capítulo não me vem agora à memória, mas no Antigo Testamento diz que Oseias, o profeta Oseias, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. E é que nós vemos que neste lugar de Jericó e Betel, Gilgal, era a escola de profetas, para que eles sejam instruídos à palavra de Deus e a fim que eles conseguem se opor, depois dele ter essa instrução, eles estão prontos para se opor àquilo que encontra, na verdade, a vontade de Deus. Ele diz que eles foram perseguidos porque eles se opunham à idolatria que era implementada ou introduzida pelos alguns reis. Então, em função disso, eles eram perseguidos, porque eles não aceitavam, porque eles conheciam a palavra, né? E quando não conhecemos a palavra, nós aceitamos tudo o que nos chega à frente, experimentamos tudo. Portanto, o estudo é muito importante. É por isso que, quando nós somos instruídos na palavra, é bom, porque tudo que, no movimento cristão, os irmãos têm a certeza que tem acontecido várias manifestações que nós ficamos também um pouco perplexos. Mas se temos a palavra, nós ficamos firmes. Não vamos, claro, guerrear com quem está por fazer isso, mas eu fico no meu lugar. Os irmãos recordam que houve uma altura que o movimento pentecostal, havia um movimento assim, principalmente entre os anos 90, depois aquilo apanhou as décadas de 2000, esse movimento do sopro. Um dos maiores autores disso foi o Benny Hinn. E aquilo foi se espalhando para os movimentos pentecostais. E havia sempre tendência. E a pessoa... Eu nunca me pus contra, mas eu não achava isso que fosse tão importante, isso, não é? O sopro. Porque eu sei que o que nos faz prostrar diante de Deus é a sua palavra. Não é? Nós nos prostramos quando somos tocados profundamente pela palavra e, claro, ou caímos ou nos prostramos, mas não é eu soprar o Orlando, não sei,
isso muitas vezes tem assim uma manifestação mágica, não é? Tem uma manifestação mágica, e o nosso Deus não é de coisas assim. O nosso Deus é de palavra, e a palavra tem poder. A palavra tem poder de nos fazer prostrar diante de Deus. Nós nos encontramos a nós mesmos através da palavra, através da adoração, e nós caímos de joelho porque nós encontramos a nossa natureza fragilizada, a nossa natureza pecaminosa, e nos rendemos diante do Senhor. Agora, o sopro, eu não sei se aquele sopro eu caio, é um sinal de arrependimento, eu não sei. E eu entendo que às vezes isso talvez é um papel de hipnose. E hipnotizar, há umas formas de hipnotizar que a pessoa fica mesmo assim coisa. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E ela, quando é nos transmitida com sua pureza, e nós estamos com o coração aberto, ela vai fazer o efeito em nossas vidas, não é? É por isso que a Bíblia diz que conhecereis, não é? Lá no Evangelho de João, eu acho que 8:32, é por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que forma? Por via de hipnose? Hipnose? Não. É por via de atingir as nossas mentes, e, por consequência, enfrentar a nossa natureza. Assim. Então, é por aí. Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Conclusão. Finalmente, nós vamos, afinal, conseguir concluir essa lição. Amém. Conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Amém. É verdade que nós, através dessa lição, nós aprendemos que Deus é soberano, sem dúvida, porém, Ele precisa da cooperação com o ser humano, porque Deus, Ele realiza os seus milagres em cooperação com o ser humano. E o ser humano tem algo a fazer, não é? Não é porque, e nós sabemos que Deus ele não invade, Deus não entra de qualquer maneira. Deus precisa que eu possa abrir o meu coração, para que Ele, na verdade, possa reinar, e através deste coração Ele possa realizar o seu trabalho. Portanto, a cooperação que nós podemos oferecer a Deus é o quê? Nós sabemos que Deus não precisa de ouro nem da prata, mas Ele precisa dos nossos corações rendidos a Ele. A Bíblia diz que dá-me, filho meu, o teu coração. Se Ele pede o coração, porque Ele quer fazer algo com esse coração, querer trabalhar. Nós sabemos que nós podemos transmitir a natureza de Deus através dos nossos corações que estão diante dele. Deus pode se refletir em nós através da nossa obediência, porque quando a nossa vida está em Deus, não é? As pessoas até dão conta o nosso padrão de vida, não é? Então aquilo é praticamente as pessoas verem a natureza divina em nós. Amém.